Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tudo aí para vocês. Turma Direito do Trabalho 2, tá? Aulinha 23, né? A gente vai ter mais essa 23 e 24, eu não vou conseguir falar tudo nessa aula, né? Eu achava que já tinha dado o assunto todo, mas enfim. Faltou greve, faltou falar em termos de direito coletivo, faltou falar do movimento paredista, também falar da greve. Certo? Então nessas duas aulinhas aí eu devo me ater mais um pouco à greve. Nessa primeira aula fazendo um aspecto histórico, um esboço histórico, falando de princípios e tal, de choque principiológico, da importância do movimento paredista para o direito do trabalho, para o surgimento do direito do trabalho, para a luta do empregado. E numa segunda aula sendo mais técnico, né? Falando mais sobre os limites, a abusividade do direito de greve, sobre o que pode ser colocado em xeque, sobre a lei do direito de greve, né? A lei do empregado. Aí pode fazer a greve a 7.783 7783, isso mesmo, 7783 de novembro, ou de 89. Mas, sem mais delongas, vamos ao nosso assunto. Então, gente, direito de greve, a greve em si, o movimento grevista, ele significa o quê? Né? Antes de tudo, o movimento grevista ele significa incômodo, incomodar, é a paralisação parcial da atividade da prestação de serviço por conta do trabalhador, certo? Não existe movimento grevista do empregador, é considerado até, pelo contrário, como conhece alguns como lockout, né, ilegal, né, como forma de inviabilizar o exercício do direito de greve. Mas voltemos. Então, o que seria esse movimento grevista, esse movimento paredista? O movimento paredista nada mais é do que a suspensão do contrato de trabalho por conta do empregado, tá? Por conta do trabalhador, em busca ou em prol de melhores condições, de reivindicação de melhores condições de trabalho ou do cumprimento de alguns acordos ou convenções coletivas que estão em vigor, porém não cumpridos por parte do empregador. Então, o empregado, né, o trabalhador, é quem tem, né, o legítimo exercício do direito de greve. Ou seja, a Constituição Federal, lá no artigo 8º, ela dá esse direito de greve a quem? Ao empregado. Tá? Ela dá esse direito de greve ao trabalhador. E no marco histórico, Tiago, como é que surgiu esse direito de greve? Então, gente, o direito de greve surgiu, claro, né, da necessidade, né, do trabalhador pela reivindicação de melhores condições de trabalho, então, de paralisar. E a greve, de fato, incomoda. Né? A greve incomoda. Né? E a depender de onde ela seja, em que serviço ela seja propagada, incomoda mais ainda. Tem pessoas que insensivelmente até hoje não conseguem compreender, que o exercício do direito de greve é um direito do trabalhador, um dos mais importantes direitos que o trabalhador tem. Ele é conhecido, gente, na esfera processual, quando a gente vai lá estudar formas de solução de conflito, o direito de greve ele é conhecido como autotutela. É autotutela ou autodefesa. Como assim? O que é isso, Tiago? Autotutela ou autodefesa? Veja, é quando alguém tem um direito violado, alguém tem um direito vilipendiado por outrem e vai por si, sem a ajuda do Estado, por si só, tentar resolver aquele direito, como se fosse a legítima defesa, um exemplo. Né? Já pensou se for esperar o Estado chegar, ou o estado de necessidade na esfera penal? Já pensou se for esperar o Estado chegar? Então, na ótica do trabalhador, na ótica do direito do trabalhador, a gente tem o direito de greve. O exercício do direito de greve como solução alternativa para o conflito que ali se apresenta. Então você tem um conflito iminente, né, ali entre empregados que estão trabalhando na empresa e o empregador, ou seja, lutando por melhores condições de trabalho, condições de salubridade, pagamento de adicional de periculosidade, fornecimento de EPIs, ou seja, ponto a ver de risco, não concessão de intervalos, ou seja, vários direitos que podem estar sendo vilipendiados ali por conta daquela empresa e que o trabalhador não aguenta mais. E o que fazer? Peraí, o contrato de trabalho é um contrato onde a gente tem um conjunto de obrigações, ele é delimitado por regras estatais, das quais todos dois não podem se imiscuir do cumprimento, nem empregado, nem empregador. Então, se o empregador está descumprindo, e enquanto o poder estatal não chega, né, o poder estatal não veio chegar para cobrar uma posição, né, desse empregador, dessa empresa, os trabalhadores vão exercer o seu direito de greve.
como forma de dar uma solução para aquele conflito. E vamos sentar. Né? É claro que a greve não é um movimento ad infinito, né? Essa paralisação, ela é uma paralisação provisória. Afinal de contas, como eu tinha dito no início da aula, é uma suspensão temporária do contrato de trabalho. Tá? É uma suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, se é uma suspensão temporária do contrato de trabalho, gente, prejudica o empregado também. Prejudica o empregado também. Por quê, Tiago? Porque suspensão do contrato é aquela paralisação parcial ou total do contrato de trabalho em que o empregado não trabalha, mas também não recebe. Ele não trabalha, mas também não recebe. Então a greve, ela incomoda inclusive os próprios empregados que paralisam a atividade. Porque o empregador não pode pagar eles, não deve pagar eles. O contrato está suspenso. Por isso que é provisório, isso tem que ser resolvido rápido. Paralisa para tentar incomodar, ou seja, por mais que a população que não está vivendo aquela situação dos empregados e do empregador, por mais que a sociedade civil que não está vivendo aquilo ali, se incomode, tem que ter ao menos a sensibilidade de entender, né, pelos quais motivos a greve ou a paralisação está ocorrendo. Né? Pode parecer uma besteira, mas é uma coisa importante para eles, para os empregados. Então, é uma ferramenta de luta que eles têm. Tá? É uma ferramenta que eles têm, constitucional, um direito constitucional deles, que eles têm e que adquiriram, né, ao longo de toda a história do direito do trabalho. Ao longo de toda a história do direito do trabalho, eles adquiriram esse direito de greve. Né? Não é à toa, olha, o artigo 1º, logo dessa lei 7783, eu vou falar daqui a pouquinho, acho que eu vou falar mais na próxima aula dela, mas enfim, o artigo 1º ele diz o seguinte: é assegurado o direito de greve competindo aos trabalhadores, decidir sobre a oportunidade de exercer e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. É do trabalhador o direito, então você, sociedade, tem que procurar compreender por que situação estão passando os trabalhadores, né, para entrarem nesse última instância, porque a greve é a última instância. Né? A paralisação parcial dos serviços é a última instância. Em primeiro lugar, a gente vai ter a tentativa de negociação, a própria Constituição prevê no artigo 114, parágrafo 3º. A gente vai ter a tentativa de negociação entre as partes, ou seja, através de acordo, convenção coletiva, né? Ou seja, de tratamento diretamente ali entre as partes, uma assembleia de empregados com o empregador, a comissão interna de empregados com o empregador. Então a gente vai ter pelo menos uma tentativa. Não pode só simplesmente deflagrar a greve, não. A greve é o último caminho. Vai ter uma tentativa, várias e mesas de negociação. E depois só por assembleia ser decretado, então, um movimento paredista, ou seja, não deu. Né? Não deu. A tentativa de negociação não deu. Ao longo da história eu falei que a greve vem acompanhando o direito do trabalho, o direito do trabalho vem acompanhando a greve, enfim, mas como forma que os empregados tiveram para lutar por melhores condições de trabalho. Né? Lá nos idos da história do direito do trabalho, a gente já viu, né, que durante a Revolução Industrial 1 e 2, a gente teve prejuízos para o empregado. Né? O empregador vivendo um liberalismo aí, fora de controle com a teoria do Estado mínimo, ou seja, as empresas buscavam muito, indústrias principalmente, buscavam muito lucro e não tinham controle sobre a mão de obra, né? Principalmente não tinham direitos garantidos por esses trabalhadores. Então as primeiras formas que esses trabalhadores encontraram, né, foi realmente através das paralisações, foi através das reuniões de paralisações. Tá? Através dessas reuniões de paralisações, os trabalhadores tiveram, né, o primeiro contato com esse movimento paredista, né, de paralisação, né, de suas atividades, como forma de incomodar e lutar por melhores condições de trabalho. Mas, como era e que vigia era a teoria do Estado mínimo, e a época, né, o que vigia era a teoria do Estado mínimo, o Estado não intervinha, né, o Estado acabava não intervindo, e quando o fazia, né, em um primeiro momento fez, em 1791, com a Lei Chapelier, o fez para dizer que a greve era um delito, que o trabalhador que fizesse greve estaria cometendo um crime contra o Estado. Tá? Que o trabalhador que fizesse greve estaria cometendo um crime contra o Estado. Pode parecer um absurdo, mas no Brasil até um tempo desse também foi. Tá? No Brasil, antes da CLT, né, antes da Constituição Federal, a paralisação, ou seja, a greve era ilegal.
na época de Getúlio e tal, a greve era ilegal. Era considerado um crime também contra o Estado. Seja a paralisação, ou seja, a greve era considerada um crime contra o Estado. Claro, no mundo a gente evoluiu mais rápido do que aqui no Brasil. Não é muito diferente até hoje. Mas, enfim, a conscientização de que a luta por melhores condições de trabalho era necessária e respeitava os princípios universais do direito material do trabalho, fez com que, e depois através da constitucionalização dos direitos sociais trabalhistas, fez com que o direito de greve fosse reconhecido como instrumento de autotutela, como eu já disse outrora, um instrumento de autodefesa dos empregados. Os empregados, em última instância, ou seja, depois de várias tratativas ou tentativas de conciliação, não conseguissem chegar a um denominador comum com o empregador, exercesse o livre direito de greve, exercesse o seu livre direito de greve. Então, isso pelo mundo, no Brasil, pós-88, a Constituição de 88, a Constituição Brasileira de 88, ela garantiu o livre exercício do direito de greve para o trabalhador na forma da lei. Ela garantiu o livre exercício do direito de greve para o trabalhador na forma da lei. E aí é uma questão interessante que eu acho que a gente vai ficar nessa discussão agora. Veja bem, a gente teve uma lei? Teve uma lei. A lei veio regularizar. Por quê? Porque, veja, a gente não pode simplesmente dizer que parar e vamos parar e para tudo. Peraí, mantém um percentual, não mantém um percentual. O que é considerado atividade essencial, o que não é atividade essencial, o que importa para a sociedade. Então, vejam, porque o direito de greve, assim como outros direitos constitucionais que a gente tem lá na Constituição Federal, ele tem que ser exercido de forma ponderativa, de forma proporcional. Então, por exemplo, eu tenho que respeitar a livre iniciativa, que é um princípio constitucional, um fundamento da Constituição Federal. Eu tenho que respeitar o direito de propriedade, que também é um exercício do direito lá de propriedade. A propriedade vai atingir o seu valor social, mas eu, no exercício do meu direito, eu tenho que respeitar o direito do outro. Eu tenho que respeitar o direito à vida. Eu tenho que respeitar o direito à vida. O que é que tem a ver, Tiago, o direito à vida? Em atividades essenciais. No exercício de atividades essenciais. Então, eu tenho que respeitar o direito à vida. Então, é por isso que a gente precisa de uma lei. Por isso que o legislador garantiu o direito de greve ao trabalhador, mas disse que seria exercido na forma da lei. Não demorou muito, Não demorou muito. E a lei veio em 89. Então, a lei de greve é que vai tratar sobre esse exercício do direito, vai definir o que é atividade essencial, qual atividade que é inadiável, ou seja, que tem que ter um aviso maior, que não pode haver paralisação total, qual o percentual, Então isso tudo é a parte segunda dessa aula, que a gente vai dissecar a lei. Mas enfim, é importante que a lei veio em 89 regulamentar o exercício do direito de greve. Curiosidade, e que sempre vem essa pergunta à tona, é que essa lei, ela trata dos empregados. Empregados, a gente já viu aqui que a definição de empregados são aqueles seletistas com vínculo empregatício. Quem mais vão ser abrangidos por essa lei? Os empregados públicos, aqueles que também têm o regime de direito do trabalho privado, empregados de empregados de sociedade de economia mista e empregados de empresas públicas. Eles também, naquelas que exploram atividade econômica, eles também vão aí ser abrangidos pelo exercício do direito de greve. Por exemplo, o empregado da Caixa Econômica, o empregado do Banco do Brasil, da Petrobras. Então, eles podem ser regulamentados suas atividades por esse exercício do livre direito de greve. Quem não está abrangido pelo exercício do direito de greve? Quem não seria o empregado preenchido com esse exercício do direito de greve? Em primeiro lugar, os militares. O artigo 142 da Constituição Federal, ele proíbe a paralisação por parte dos militares, certo? Então, os militares não podem paralisar a atividade de segurança e tal, os militares não podem. A Constituição Federal está lá proibindo. E, certo, os militares, mas e os civis? Bom, então, o STF entende que o policial civil, ele também não pode exercer o direito de greve. O STF entende porque eles trabalham com a área de segurança e que, portanto, seria uma atividade que não permitia a paralisação de ao menos nenhum percentual. Essa posição atual, a tese atual do STF de que os policiais civis não poderiam exercer esse direito de greve.
né, em exercendo o militar ou policial civil, vão estar, né, aí sofrendo as penalizações administrativas que tem da corporação ou do Estado. Quem mais? Servidores públicos. E aí, os servidores públicos? Bom, enfim, a Constituição garante a eles também, mas garante na forma da lei. E a gente não tem uma lei que trate do direito de greve do servidor público. Por isso que muitas vezes se diz que a greve do professor da rede pública, da rede estadual, municipal, federal é ilegal. Então, gente, existiram, né, ao longo até hoje tem várias ações de adim por omissão ou mandado de injunção para que o legislador infraconstitucional regulamente a greve do servidor público. Entretanto, de 89 até 2020, a gente não tem uma lei que trate, ou seja, que regulamente a greve do servidor público. Então, o servidor público então não pode fazer greve. Aí é injusto, né? Aí é justo. Então, o STF tem posicionamento, inclusive nessas ações de adim por omissão e de mandado de injunção, o STF tem posicionamento de que, enquanto não tiver uma lei para o servidor público, a lei do empregado privado, ou seja, 7783/89, vai ser utilizada de forma proporcional, né? Ou seja, respeitando a devida proporção entre empregado e as garantias de estabilidade e tal, para o servidor público, tá? Então, não é que ele não pode, né? O servidor público vai poder sim exercer o seu exercício de direito de greve, ele tem esse direito de greve. Entretanto, a lei que vai servir de base vai ser a mesma do empregado, por enquanto, naquilo que, é claro, não seja incompatível com o regime jurídico de direito público ao qual o servidor público pertence, certo? Então é essa posição aí sobre os empregados abrangidos aí pela lei do direito de greve. A lei do direito de greve, ela diz o seguinte, que, repetindo, parágrafo artigo 1º, que é assegurado o direito de greve competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercer e sobre qual, né, direito vão buscar aí a sua reivindicação. Entretanto, apesar do direito de greve, do exercício do direito de greve, o direito de greve ser individual, ser do trabalhador, a implantação desse exercício ela é coletiva. Ou seja, a Constituição Federal, no próprio artigo 8º, ela diz que os sindicatos deverão participar. Tá? Então, a gente não pode ter a participação de uma greve sem um sindicato. Tá? Então eu não posso ter a deflagração do direito de greve se eu não tiver uma entidade sindical, certo? Seja em qualquer grau, porque se eu não tiver um sindicato, a federação pode deflagrar. Se eu não tiver uma federação, a confederação, a qual faz aqueles empregados, aqueles profissionais, pode deflagrar o exercício do direito de greve. Professor, mas se eu não tiver nenhum sindicato, nenhuma federação, nenhuma confederação, quem vai? Aí os trabalhadores podem formar uma assembleia e formar uma comissão. Nessa assembleia, eles podem formar uma comissão de negociação para começar as tratativas com o empregador, com o sindicato dos empregadores. E aí, não conseguindo, essa comissão de negociação pode deflagrar a greve. Lembre-se que a greve é uma medida emergencial, ou seja, é a última medida. A gente tem outras tratativas, né, em termos de negociação coletiva para evitar o movimento paredista, a suspensão temporária do contrato de trabalho. Tá? Então, é interessante que primeiro, né, se ocorra uma mesa de negociação para que se trate através de acordo ou convenções coletivas. É interessante também que se ocorra aí uma tentativa, né, de arbitragem, né, com envolvimento ou participação de órgãos do Ministério Público ou órgãos do Judiciário também, para tentar evitar, né, muitas vezes a gente vê isso aí, né, a mesa de negociação para tentar evitar a paralisação do serviço. É obrigatório isso? Sim, a lei diz que a gente tem que passar por essas medidas, né? Seja medida de negociação coletiva, de arbitragem, mediação, para só então depois, em caso negativo, for deflagrada a greve. É considerada abusiva aquela greve que não trate, ou seja, não antes tenha passado pelas tratativas ou mesas de autocomposição, negociação coletiva, arbitragem ou mediação, com influência ou com a participação de terceiros, aí, Ministério Público do Trabalho e do Judiciário. Certo, gente? Então,
Isso é só para a gente começar a falar sobre o direito de greve. E na próxima aula a gente continua falando sobre quais são as atividades essenciais, o que pode parar, o que não pode parar, certo? Próxima aulinha aí, aula 24, essa foi a 23. É isso mesmo, um abraço.